bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui nesse momento conversando com todos vocês de um assunto que eu particularmente adoro, comunicação, ainda mais comunicação em vendas. Eu particularmente tenho paixão por esse tema e eu espero dividir com vocês aqui no nosso encontro algumas ideias, trazer alguns questionamentos, algumas reflexões, mas antes de eu continuar, oficialmente, Roger, eu tenho aqui como backup o Rogério Schecker, que é o CEO da SOAP, meu backup de luxo. Então, Roger, dá um alô pro pessoal aí. Bom dia, Fabião. Bom dia a todo mundo. Quem a gente já não falou agora há pouco tempo. É um prazerzaço estar aqui. Hoje eu vou ficar de novo nos bastidores. Eu só sou o backup do Fábio. Na SOAP, quando a gente trabalha com clientes, a gente ajuda as pessoas a pensarem em tudo. Tudo que pode dar errado, ajuda a levar para o certo e evitar tudo que dá errado. Então, a gente tem nesses webinars sempre uma pessoa aqui, caso dê um mega pau lá com o Fábio, internet, etc., eu estou aqui para ajudar. Antes de passar de volta a palavra para o Fábio, só quero passar a admiração que eu tenho por ele. A gente trabalhou junto trabalha junto há 11 anos e eu aprendi já demais com o Fábio. Como disse a Rê, é aquele cara que pega aquela bola torta e endireita. E hoje é um dia especial, porque falar sobre vendas é incrível. Está na essência da comunicação. Está contigo, Fabião. Valeu, Roger. A admiração é minha por você também. Você sabe disso. Tamo junto, irmão. Pessoal, vamos falar então de comunicação em vendas, mas antes de seguir, é importante fazer um rápido disclaimer. A gente não vem aqui substituir o que você já faz bem. Como foi falado agora há pouco, você já se comunica bem, todo mundo é um grande comunicador, todo mundo, como o Roger e a Renata falaram agora há pouco, todo mundo é um grande vendedor, é um grande negociador, seja você da área comercial de vendas ou não, né? Então, eu não venho aqui substituir aquilo que você já sabe, que você já faz. Você tem o seu conhecimento em vendas, nas técnicas de vendas, a sua empresa, eventualmente, tem uma metodologia que vocês seguem, e isso continua. A gente vem adicionar aqui um olhar para a comunicação nos seus momentos de venda, contribuir com o que você já faz bem. Isso é importante ficar bem claro aqui no nosso papo, beleza? Vamos lá? E eu quero, em alguns momentos, eu vou trazer algumas reflexões para você pensar aí com você, e em alguns outros momentos eu vou trazer alguns questionamentos para você interagir com a gente através do chat, tá? Mas, para começar, eu vou dividir a minha tela com vocês para trazer uma provocação inicial, somente uma reflexão inicial sobre o tema de comunicação em vendas. Reflita, você não precisa ainda responder para mim. Reflita. A sua comunicação tem ajudado você a transformar o seu produto ou serviço em algo significativo para o seu cliente ou prospect? Você tem conseguido fazer isso? Eu vou perguntar novamente, mais para frente, esse ponto. E para entrar nesse tema, eu vou utilizar alguns vídeos aqui durante o nosso webinar, e eu quero mostrar para vocês um trecho desse filme chamado Fome de Poder, que é um filme que conta a história desse cara aí, o Ray Kroc, na verdade, que é o ator Michael Keaton, interpretando o Ray Kroc, que foi um executivo que tornou o McDonald's ser conhecido como ele é conhecido hoje. Ele fez um acordo com os irmãos McDonald's, ele foi responsável pela expansão do McDonald's mundo afora a partir dos Estados Unidos, mas antes no filme mostra o Ray Kroc como um vendedor. E ele tem algumas situações de vendas antes de ele conhecer o McDonald's, ele vendia um produto. Então, quem já viu o filme vai rever, quem não viu vai conhecer agora. Eu quero que você analise a comunicação e ao final desse vídeo eu quero te fazer uma pergunta. Vamos assistir juntos, vamos lá. I know what you're thinking. What the heck do I need a 5 spindle for when I barely sell enough milkshakes to justify my single spindle, right? Wrong. Are you familiar with the notion of the chicken and the egg, Mr. Griffith? I mention it because, well, I think it applies here. Do you not need the multi-mixer because, well, heck, you're not selling enough milkshakes? Or are you not selling enough milkshakes because you don't have the multi-mixer? I firmly believe it's the latter. You see, your customer comes in here, and he knows if he orders a shake from your establishment, well, he's in for a terrific wait. He's done it before, and he thinks to himself, well, by golly, I'm not going to make that mistake again. But if you had the Prince Castle 5-spindle multi-mixer with patented direct drive electric motor, will you greatly increase your ability to produce delicious frosty milkshakes fast? Mark my words.
dollars to donuts. You'll be selling more of those sons of bitches than you can shake a stick at. You increase the supply, and the demand will follow. Increase supply, demand follows chicken, egg. Do you follow my logic? I know you do, because you're a bright, forward-thinking guy who knows a good idea when he hears one. So, what do you say? Nah, thanks anyways. You see, it only stands to reason here, bud. If you increase supply, demand will fall. Chicken and the egg. Do you follow my logic? Of course you do. You're a bright, forward-thinking guy who knows a good idea when he hears one. So, what do you say? Pois é, pessoal. A minha pergunta para você, interage aqui no chat. Responda. Ele se comunica bem? O que você acha? Rei, me ajuda aí com as respostas. Ele se comunica bem? O pessoal falando que sim, se comunica bem. Uma pessoa falou não, ele ensaia muito discurso, mas a maioria das pessoas, sim, ele fala bem. Ah, que ótimo. Para você que respondeu sim, eu vou te fazer uma pergunta. Não precisa responder agora. Reflita aí, sozinho. Ele se comunica bem ou ele fala muito bem? Ele se comunica bem ou ele está falando muito bem? E para quem respondeu não, e acha que não, quais erros você acha que ele cometeu na comunicação dele? Agora você responde no chat. Você que respondeu não, quais erros você acha que ele cometeu, ele comete na comunicação dele, na abordagem de vendas dele? E aí, Rê? Falou que faltou empatia, não ouvia, não escutava, né? As pessoas, faltou argumento, discurso pronto já, né? Aquela coisa que fala, que está decorado, fala rápido, não busca entender, sem escutativa. Legal, legal. Bacana. Eu também acho que ele fala muito bem e não se comunica tão bem. Por conta desses pontos que vocês trouxeram agora. Falta empatia, repete discurso, não ouve o outro lado e uma série de pontos importantes que a gente vai discutir aqui. Portanto, normalmente, você já não se pegou cometendo deslizes como esse? Ou seja, quantas vezes você fez uma reunião de vendas e você olhou lá o seu cliente e ele está com essa cara para você cínica e está estampado na testa dele, né? Ele tá se questionando, está assim na cabeça dele. E eu com isso? O que eu ganho com isso? Às vezes ele não te fala, mas está na cara dele. Ele está compreendendo tudo, mas ele ainda não entendeu o que tudo isso vai poder mudar na vida dele, vai poder ser significativo na realidade dele. Quantas vezes a gente comete esse deslize? A gente fala da gente e esquece do outro. É por isso que a gente traz hoje para vocês esse tema do storytelling, que é o storytelling em vendas. Por quê? Porque tem premissas muito importantes na comunicação, numa história, e são premissas importantes a serem utilizadas durante o seu discurso de vendas, para que você construa melhor a sua história de vendas. Que premissas são essas? Vamos discutir um pouquinho sobre isso? O que é o storytelling, né? Quem está acompanhando aqui a maratona ouve falar bastante aqui nos nossos encontros. Todo mundo fala, storytelling é a arte de contar história. Eu gosto, vou trazer para cá, para o nosso encontro, esse recorte aqui de definição. Nada mais é do que uma estrutura lógica que promove uma conexão racional e emocional com alguém. Ou seja, tem dois pontos importantes, uma estrutura lógica e uma conexão. Então, como é que a gente pode trazer o storytelling para as nossas reuniões de venda utilizando essas premissas? Então, quando eu olho essa definição, eu vou dividir essa explicação aqui, essa definição, em 6 importantes lições que a gente pode aprender com as histórias para construir melhor as nossas histórias de venda, para a nossa reflexão. A primeira lição, quando a gente fala sobre spoiler, né? Quando fala sobre storytelling, ou spoiler. Eu queria que você interagisse comigo e respondesse aqui no chat. O que é um spoiler? Gente, o que é um spoiler? Você conhece o que é spoiler? Você já ouviu falar? O que é um spoiler? Escreve para mim aqui. Falando que é quebrar a expectativa do outro, é um resumo, é uma pílula, é um teaser, adiantar o final, né? Estragar a surpresa, estragar o final, antecipar uma informação.
vazar com a informação. Exatamente, exatamente. O spoiler, a gente se puder simplificar, é contar o final da história no começo da história, tornar para termos práticos. A gente trazer o final para o começo. E quantas vezes a gente não dá spoiler na nossa reunião de vendas? A gente faz muito isso, né? A gente começa, como que a gente dá esse spoiler? A gente começa falando de nós. Quem acompanhou a maratona, acho que no primeiro dia, o Edu e o Roger falaram sobre isso, né? A gente fala muito de nós, nosso produto, nossa empresa, nosso serviço. A pessoa do outro lado compreende, mas e daí? Então, a gente tem que tomar cuidado, as histórias nos ensinam para a gente não dar spoiler quando a gente fala de estrutura e conexão. Calma, você tem que falar sobre o seu produto, sobre a sua empresa, mas tem um momento certo, não é no comecinho ainda. Tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente entra nesse tema. Então, por isso, eu volto a compartilhar com vocês aqui a minha tela para falar sobre esse tema. Quando a gente fala de spoiler, eu queria mostrar para vocês aqui um outro personagem, um outro filme, não sei se você já assistiu, chamado Minha Mãe é uma Viagem. Olha esse rapaz, o Andrew, ele está vendendo um produto. Eu não vou falar nada, eu quero que você assista, tire as suas conclusões, eu vou te fazer uma pergunta ao final dessa apresentação dele. Vamos lá. Welcome back to HSN. I am here with Andrew Brewster, creator of an exciting new organic cleaning supply. Tell us a little bit about ScioClean, Andrew. It's actually ScioClean. That's exactly what I said. It is. ScioClean, as I call it, is an exciting new cleaning product that harnesses the natural foaming and cleaning power of 3 completely renewable resources. I previously stated a neutral pH reading is somewhere between 6 and 8. Now, if you recall, ScioClean came in at 7, which was perfect. Now, my competitor's pH reading is 9.5. Can you see it? Is it in the... I don't know if you're zooming in on, but it says 9.6, which is high. And it, I lost you guys. I totally lost you guys. I see, yeah, that lady's sending an email. I've completely lost you, and I think I know why I lost you guys. It's because this sucks, and it's boring, and it's full of a bunch of sciencey stuff that no one really cares about. Legal, pessoal. O que ele diz ali? I lost you guys. As pessoas perderam o interesse. E eu te pergunto, por que ele está dando um spoiler? Escreve para mim aqui. Por quê? O que ele está fazendo para configurar esse spoiler? O que você acha que ele está fazendo de errado? Vamos lá, Rê, me ajuda aí. Tá falando que ele é muito técnico, fala dos benefícios e não do produto, que faz a diferença, muito técnico. E ele está numa linguagem muito técnica, então ele está falando todos os benefícios, né, dando muitas informações antes de falar outras coisas. Não se coloca no lugar das pessoas, falando do produto, enfim. As pessoas falando que ele está falando muita coisa técnica. Legal, Rê. É exatamente isso. Muito técnico, e às vezes o nosso produto é técnico, ele não está gerando nenhuma empatia, ele não está traduzindo essa linguagem para esse público, mas ele está dando um spoiler falando do seu produto. E uma coisa que caracteriza esse spoiler, muitas vezes, a gente começa falando do nosso produto, da nossa oferta, o que a gente costuma ver por aí, ou que a gente comete, às vezes, esse deslize nas nossas reuniões de venda, a gente vê por aí, muitas vezes, as pessoas começando a venda, apresentando as características e vantagens do seu produto, achando que a pessoa vai perceber benefício. Característica e vantagem é uma coisa, benefício é a outra. Por exemplo, eu trabalho num prédio em São Paulo, uma região super, muito trânsito, na qual o prédio tem saída pela garagem, tanto pela Berrini quanto pela Marginal. Essas são características e vantagens desse prédio. Para mim é um grande benefício, porque às 6 horas da tarde, quando eu for embora, eu posso escolher o melhor caminho, onde tiver menos trânsito. Para você que está em Porto Alegre, no Ceará, não é benefício nenhum. O benefício é percebido na realidade da pessoa. Então, tem que tomar um pouco de cuidado para começar dando esse spoiler, falando do seu produto, explicando, e a pessoa não está preparada para isso ainda. E esse, a gente costuma dizer que é o erro número 1 em vendas. Então, a gente tem que colocar a informação um pouco mais para frente. O que o Robert McKee nos ensina? Esse que é um guru de storytelling, ele tem um livro chamado Story, ele é o professor dos principais roteiristas de Hollywood. Ele fala, uma das lições dele, save the best for the last. Traduzindo, guarde o melhor para o fim.
que é o melhor que você tem para oferecer? Não é o seu produto? Não é o seu serviço? Esse é o melhor que você tem para oferecer na sua reunião para o seu cliente. Espera um pouco, a gente tem pressa de vender. Calma, se conecte com o seu cliente primeiro, prepare ele para ele perceber o benefício de verdade do que você tem para apresentar. Bom, então, primeira lição, não dei spoiler, não vou começar falando de mim. Então, o que eu tenho que fazer? Lição número 2. Vamos pensar no protagonista. Toda história tem um protagonista. Então, eu te pergunto, eu quero que você escreva aqui no chat e me responda. Quem que é o protagonista da sua história de vendas? Responde para mim, vamos lá. Pessoal aqui falando cliente. Cliente, público, cliente, todo, assim, unânime. Tem uma pessoa que falou aqui que foi o produto, mas a maioria falando que é o cliente. Ótimo. A audiência. Ótimo, é ótimo. Acho que a gente já começar a sacar. O cliente, toda história tem um protagonista, né? Então, tem vários personagens e principalmente um protagonista. Quando a gente fala de protagonista, é importante de deixar bem claro, né? Quem é o protagonista de uma história? É aquela pessoa naquela história que mais se transforma e mais aprende ao fim da história, né? Ou seja, estou ilustrando aqui um filme. Imagine qualquer filme que você conheça. Eu trouxe aqui um filme que imagino que muitos de vocês assistiram, Procurando Nemo, né? Quem que é o grande protagonista aqui nessa história? É o Martin. O Marlin, né? Agora fugiu o nome. É o pai do Nemo. Porque quem é mais aprende com essa história? Né? Nemo muito próximo do pai, super protetor. Um dia ele vai nadar longe do pai, ele é pego por um rapaz, enfim, ele sai daquela região, o pai vai em busca do Nemo, vai procurar o Nemo, porque ele é super protetor, enfim, ao final da história ele aprende que o filho dele tem que caminhar com as próprias pernas, que ele não pode ser tão protetor, ele se transforma, ele se torna diferente com a experiência que ele passou. Então eu te pergunto, voltando naquela questão, reflexão, muitos aqui responderam o cliente, por quê? Quem que você quer que mais se transforme, que mais aprenda nesse bate-papo que você vai ter com o seu cliente? Você? Quem é o grande protagonista? Você é o seu produto? Ou é o seu cliente com a sua empresa, na sua realidade? Eu quero transformar esta pessoa. Eu quero que ele aprenda algo comigo. O que você quer que ele aprenda com você? Ele é o protagonista. Então, de cara, quando a gente fala de storytelling aqui, storytelling, qual é a perspectiva? As pessoas falam, eu quero criar um storytelling do meu produto para levar para o meu cliente. A minha recorte aqui de storytelling é, vamos construir a história dele. Significa que a cada encontro, a cada visita, uma nova história será contada, discutida por você com o seu cliente. A história dele, a realidade dele, o que ele vive, e você vai colocar o seu produto, o seu serviço nessa história. Então, vai te dar um pouco mais de trabalho. Coloque como protagonista. Você tem uma grande solução, vai dar os grandes poderes para a realidade que ele vive. Esse é o nosso ponto de partida. Então, agora que eu entendi que eu não posso dar spoiler, eu tenho que escolher o protagonista correto, como é que eu começo essa conversa, esse discurso de vendas? Lição número 3. As histórias nos dão como lição o conflito. Toda história tem um conflito. Como assim? O protagonista precisa vivenciar um conflito. Olha aqui. Para se transformar e aprender algo, ele precisa vivenciar um conflito. Não sou eu que estou dizendo, não é somente a SUP, né? Aqui a gente encontra até explicações na própria neurociência, né? Quando a gente observa a neurociência, esse cara aqui, o Antônio Damasio, é uma super autoridade no assunto, né? Tem vários livros publicados. Ele diz que as emoções e sentimentos, elas são essenciais na influência de decisões. Na influência de decisões. Não é isso que você quer? Influenciar uma decisão do meu cliente? Traduzindo, o que ele está nos dizendo aqui? Pessoal, quem não sente nada, quem não é tocado por algo, não muda, não age, não decide, ou seja, não compra. Eu falar, olha o meu produto, ele falar, não, obrigado, não, já tenho. Eu preciso sensibilizar essa pessoa, né? E esse é o caminho que a neurociência, que a conexão emocional começa a nos ajudar aqui nessa estrutura. Então, é muito importante a gente ter essa noção, mas o que é essa conexão emocional? Fazer a pessoa chorar, meu cliente chorar no meu encontro? Claro que não. Não é fazê-lo chorar como num filme. Mas como é que essa emoção acontece? Emocionar aqui significa a gente se conectar às expectativas, às motivações dessa pessoa, aos interesses dessa pessoa. O Andrew falou agora há pouco no vídeo, né? I lost you guys. A tradução foi, vocês perderam o interesse. Então busque começar a sua conversa sobre algo que pode ser interessante para ele. O que pode ser interessante para ele? Algo que o meu produto posso criar uma relação, um serviço.
Qual é o ponto de partida? Qual a grande lição quando a gente fala de estabeleça uma conversa a partir dos conflitos do meu protagonista, que é o meu cliente? A pergunta que você deve se fazer para você, antes de se planejar ou durante a conversa você buscar, é essa aqui. Quais são os problemas, as necessidades e as oportunidades que eu posso resolver do meu cliente, ou até eu posso evitar, antecipar que isso venha a acontecer. E eu quero fazer um parênteses aqui, eu quero parar um pouquinho para conversar com você, porque muitas pessoas falam, putz, tá, eu sempre busco um problema, uma necessidade, uma oportunidade, esse é o ponto inicial da conexão. E algumas pessoas me dizem no curso, ou nas nossas interações aqui na SOP, pô, Fábio, mas eu procurei aqui um problema na realidade dele e ele não colou. O que eu falo para as pessoas? Procure um outro problema. Deixa eu te contar uma história que o Neil Hackman, que é um pai da psicologia em vendas, ele tem em um dos seus livros, não me lembro muito bem, ele contou que ele estava acompanhando um vendedor da Xerox, anos 90. A Xerox era uma grande líder tecnológica. Então, anos 90, a Xerox lançou uma copiadora frente e verso. Não existia isso como tem hoje. Frente e verso. E ele estava acompanhando esse vendedor, identificando o processo de venda desse vendedor. Ele falou para o vendedor, olha, a gente vai visitar seu cliente, você vai se apoiar. Esse cliente, imagina que está com a necessidade, está precisando, de fato, de uma copiadora frente e verso. Ele falou, não, ele nem imagina isso. Ele perguntou, qual é o problema que você vai atacar? Ele explicou, esse meu cliente é da área financeira, ele tem 4, 5 mil clientes. Eles mandam, na época não tinha internet como hoje, eles mandavam para os seus clientes semanalmente o extrato do desempenho financeiro desses clientes. Então, é um custo gigantesco mandar uma correspondência semanal para 4, 5 mil pessoas, com 4, 5 páginas cada envelope. É um custo para a empresa. E o custo de endereçamento postal nas últimas semanas tinha dobrado. Era um custo maior ainda. Ele falou, vou pegar esse ponto, vou falar para o meu cliente. Então, eu sei que está sendo muito custoso para você isso, e eu tenho uma solução para cortar pela metade esse seu custo. Ele falou, como? Uma impressora frente e verso. Em vez de eu colocar 4 folhas, você vai colocar 2, o custo pela metade, e tá, é uma solução. Então, busque, com esse exemplo, outros problemas do negócio do seu cliente, que a sua solução, que o seu produto, serviço, enderece uma solução. Então, a gente tem que pensar um pouquinho mais e trabalhar um pouquinho mais, fazer melhor a lição de casa. A gente não pode se conformar, olha, eu não tenho esse problema. Procure um outro problema. Isso é muito legal de ser feito. Legal? Importante colocar esse ponto. Mas a história continua. E o que o storytelling nos ensina? O que as histórias nos ensinam? Que, mais do que a gente pegar esse ponto, a próxima lição é que nem sempre olhar, observar um problema, uma necessidade, uma oportunidade é o suficiente. A quarta lição é a dor e a busca do prazer, né? O Edu falou isso aqui na terça-feira no Elevator Pitch, né? O ser humano se move pela dor ou para buscar o prazer e muitas vezes falta isso no nosso discurso de vendas. O que eu quero dizer para você? Olha aqui esse filme que eu acabei de ilustrar, né? O filme A Procura da Felicidade com o Chris Gardner. Ele é um rapaz que estava tentando levar aí para o seu dar dignidade para sua família. Ele perdeu tudo, ele vive um grande conflito. Perdeu tudo, perdeu todo o dinheiro, perdeu a casa, perdeu a esposa. Se esse rapaz, o Chris Gardner, que é uma história real, ele fala, vou abandonar minha família, desisto, a história acaba, não tem filme. Mas a partir do problema, do conflito que ele vive, nasceu um desejo nele de melhora. A partir da dor, a busca pelo prazer. Né? Então, uma história não somente precisa existir o conflito, mas também tem que ter o desejo. É o que dá sentido a essa história. Não existe uma história sem um desejo. E por que eu estou te dizendo isso? Deixa eu fazer um recorte aqui importante. Porque nas nossas reuniões de vendas, muitas vezes as pessoas fazem isso, procuram um problema e às vezes a pessoa ela não acha que aquele problema é tão importante. Exemplo, você que está me ouvindo, me assistindo aqui, você me contrata a SOP, eu vou lá te visitar e você me diz, Fábio, a gente aqui na nossa empresa, a gente está sem nenhum processo de vendas, nós não temos ferramentas, nós não temos um monte de coisa. Faz um diagnóstico com o meu time aqui para saber qual seria a melhor solução que vocês da SOP pudessem oferecer. Às vezes é um CRM, é um funil de vendas, o que pode ser feito? E aí eu faço um assessment com alguns vendedores e aí eu volto para você que está me chamando e falo, olha, esse problema talvez você não saiba, não tenha percebido, eu estou te vendendo um problema. Eu falo, olha, você não está vendendo muito bem, as suas vendas não foram muito bem no primeiro trimestre, porque mais do que ferramentas, o seu time se comunica muito mal. Eu acompanho algumas vendas, eles dão spoiler, eles não geram conexão, eles estão fazendo uma antipropaganda quando visitam o cliente. E aí pode ser que você fale, putz, é verdade.
já percebi que o Carlos faz isso, que a Fernanda faz aquilo. Fábio, você tem razão. Então, eu quero te oferecer um curso de comunicação da Sopro. Você fala, ótimo. Então, Fábio, é o seguinte, manda uma proposta, que eu não tenho budget esse ano, eu tenho outros cursos para fazer. Em 2021, certamente eu vou contratar o seu serviço. Estou frito. Eu preciso vender hoje, não o ano que vem. Então, ele reconhece o problema, mas talvez ele não percebeu que ele é grande o suficiente, que ele precisa agir agora. Então, chegou a hora de eu, enquanto vendedor, o meu discurso, fazer nascer um desejo, mostrar que é urgente e importante. Eu preciso fazer isso. Então, um dos principais autoridades de vendas, que é o Neil Hackham, o que ele fala sempre para a gente? Ele tem uma máxima importante que a capacidade de descobrir e desenvolver a insatisfação a partir daquele problema é a mais importante de todas as habilidades de vendas. Olha que frase importante. Ou seja, então eu tenho que falar para você, olha, você não quer fazer isso agora? É importante, então, você entender que por falta de não ter uma boa comunicação, seu time já não bateu meta, você já não teve receita, você já perdeu 2 vendedores, você não vai fechar o seu orçamento desse primeiro trimestre, né? Já tem impactos importantes, você já está fazendo uma antipropaganda nos seus clientes, e se isso se mantiver, o seu próximo trimestre pode ser pior. Temos uma crise aqui instalada, a comunicação pode ser a melhor ferramenta, a comunicação pode fazer com que você ou perca todos os negócios no segundo semestre, ou pode ajudar você a gerar significado e fazer você recuperar suas vendas e fazer você recuperar sua receita. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando o problema, eu estou fazendo doer mais porque ele não percebeu que é tão importante. Estou crescendo o problema. Cuidado, não é ser apelativo, é ser consultivo. Eu conheço o negócio, o seu negócio, então eu já entendi que esse problema traz essas consequências atualmente e se nada for feito, pode ficar ainda pior. Você vai falar, eu acho que eu não vou fazer um curso de XPTO no segundo semestre, eu vou trazer o seu curso, Fábio, para agora já, porque eu entendi que é muito importante para mim nesse momento. Então, é muito importante você trabalhar o desejo para ele perceber que é urgente e importante. Então, como é que você pode fazer isso, né? Trabalhar a dor, trabalhar essa dor para que ele sinta que é importante o que você está oferecendo, é isso que eu acabei de trazer, as consequências. Então, se questione. Eu identifiquei o problema, mas quais são as consequências atuais e futuras desse problema na realidade desse meu cliente, né? Que o Edu falou na terça-feira sobre os conflitos. Ele falou sobre isso, né? Os conflitos se caracterizam pelo problema e as consequências, como isso aí irradia. Se você só trouxer o problema, chefe, eu estou precisando de mais recursos para minha área. E fala, putz, entendi que é um problema, mas não. Se eu não mostrar que isso já traz consequências para ele, para a companhia, e esses recursos vão poder impactar os negócios como um todo daqui adiante, ele não vai me dar, não vai me dar sim. Ele não está compreendendo a importância desse problema na realidade da empresa. Então, eu estou vendendo um problema e como ele é importante para a empresa. Então, se questione sempre nesse momento. Quais são as consequências atuais e futuras desse problema para na realidade do meu cliente? Isso é super importante, tá bom? E eu sigo aqui. Agora sim, eu trabalhei o problema e as suas consequências, trabalhei a conexão emocional inicial. Eu fecho aqui esse momento. Eu estou preparando, o meu cliente está preparado para eu trazer finalmente a moral da história. O que é a moral da história? Aquele grande ensinamento que eu vou dar para o meu cliente. Então, quando a gente fala sobre, a gente falou agora há pouco sobre características e vantagens, esse é o momento que depois que eu trouxe toda essa narrativa, eu olho para as características e vantagens do meu produto e embalo num grande significado que essa minha oferta tem para esse cliente diante desses problemas e consequências. Diante desses problemas e consequências, eu tenho isso para lhe oferecer e isso significa isso para você. Então, eu tenho que traduzir essa comunicação. Eu tenho que mastigar isso para ele compreender melhor. Isso é muito importante. Vejam aqui como que o Andrew conseguiu reverter aquela situação que ele estava vivendo. Ele estava naquela reunião, as pessoas perderam interesse e o que ele fez para reverter a partir da construção de um significado? Vamos assistir. I lost you guys. I totally lost you guys. I see, yeah, that lady's sending an email. I've completely lost you, and I think I know why I lost you guys. It's because this sucks, and it's boring, and it's full of a bunch of sciencey stuff that no one really cares about. So, why don't I try this? Just tell me about yourself, Amy. Do you have kids? Do you have any pets or anything like that?
Yes, I do. I have a dog and a little girl. Okay, what are their names? Mr. Pickles and Gabriella. Oh, that's funny. If I have a daughter, I'm going to name her Mr. Pickles as well. So let me ask you, you probably go through great pains to prevent Mr. Pickles and Gabriella from dying, if I'm not mistaken. Well, yes, right? I would. Is this what you normally clean your house with? It's whatever's on sale. It's usually blue or yellow or something. That would be correct, yeah. yes. Well, here's the problem with that. It's extremely poisonous, and it's really dangerous. And I can show you statistics and experiments that prove that my product doesn't only clean better than those, but it's safer. But if I've shown you one thing, it's that is really boring. So instead, I'll just do this. Step back for the experiment. Wow. I'm impressed. I am. SioClean is the best cleaning product that's ever been invented. It's completely natural, it's completely safe, and it cleans better than any product on the market. If any of my competitors are making the same claim, all I say is come on TV and drink your product. But I don't think you will, because no one wants to shit blood on TV. That's it. That's all I got. Incrível, né? Então, eu queria que você me respondesse aqui. Nesse momento, quais foram as habilidades que ele utilizou para conseguir gerar esse significado na realidade dessa moça? O que você acha que ele fez muito bem aqui? Falou que ele acredita no produto, empatia, conexão emocional, encantou o cliente, entendeu a necessidade do humano, né, da necessidade das pessoas, estabeleceu conexão emocional, rapport, trouxe a emoção, trabalhou a dor das pessoas. Acho que, resumindo tudo que estão falando, é mais ou menos isso. Muito legal. Eu gosto de mostrar esse exemplo porque muitas vezes a gente traz esses pontos que a gente trouxe aqui até esse momento e as pessoas falam, pô, mas vai ficar uma história de vendas gigantesca. Às vezes, com 1 minuto de conversa, você já preparou a pessoa para melhor receber o seu produto e você significando isso na realidade dela. Então, ele tinha se dado mal e ele rapidamente teve a habilidade, ele não conseguiu se preparar antes, mas ele fez algumas perguntas. Quem conhece o Spin Selling é uma metodologia que se soma aqui, né, e outras metodologias de vendas também. Ele fez algumas perguntas para investigar mais a realidade dela e ela falou que ela tem uma filha, tem um cachorro, né, e ele pensou, putz, como é que eu posso significar meu produto na realidade dela? Trabalhou, identificou problemas, necessidades, oportunidades, a realidade dela, para depois mostrar que o SioClean é o quê? O que foi que ele vendeu? Minha pergunta para você agora, responde aqui no chat. Qual é o grande significado desse produto para essa moça? Qual é o significado dele? Segurança. Todo mundo aqui. Segurança, saúde, vida das crianças, mas a maioria falando segurança. Exatamente. Então, a gente percebe aí que o Andrew, ele vendeu segurança. O que ele trouxe ali para a gente? Ele falou, né? SioClean é completamente seguro. Significa segurança para você, porque é completamente natural, além de limpar melhor do que qualquer outro produto do mercado. Ou seja, é importante você ter essa consciência, ele está vendendo segurança, está significando o produto dele. E perceba que se essa moça ela não tivesse filhos, se ela fosse solteira e não tivesse um cachorro, talvez o atributo segurança não fosse o melhor atributo. Ele teria que criar um outro significado para uma outra realidade que ela vive. Às vezes ela é alérgica a produtos, pode ter uma outra situação e a partir da situação que ela vive, de um outro problema, que não, ele vai atribuir um outro significado. Isso faz com que a cada visita o Andrew mude a sua história de vendas, atribuindo um novo significado. Por isso que é importante, quando você for depois trabalhar o problema, as consequências e for falar do seu produto, antes de mais nada, você tem que atribuir o significado dele. Então se questione, para você guardar essa pergunta para você. Qual é o significado do seu produto ou do seu serviço para o seu cliente? Para um cliente tem um significado, para um outro cliente tem um outro significado. Você vai ter que fazer a lição de casa e usar a história a seu favor. É assim que você vai conseguir utilizar melhor todos esses conceitos. E, feito isso, dei o meu teaser. Então, diante de todo esse contexto, toque esse produto, você pode finalmente, lição 6 e última, vai ter que sustentar a história. Então, chegou a hora, finalmente, de trazer para o fim o que você fazia no começo.
apresentar as características e vantagens do seu produto. Então, se questione e responda essa questão, né? Não coloque todas as informações, mas quais são as características e vantagens, os detalhes do seu produto, do seu projeto, né, que você vai apresentar, vai ofertar para o seu cliente? Não todos. Essa é uma pergunta até que simples, né? Mas se você puder somar esse questionamento para trazer argumentos corretos para explicar o seu produto, você vendeu a ideia, agora você está mostrando que ele é crível e factível. Porém, como você pode se tornar único? Somado às características e vantagens, eu trago uma pergunta bastante provocativa, mas faz a gente ir para um outro patamar. A pergunta é a seguinte: por que os nossos clientes comprariam de nós em vez de qualquer outro fornecedor? Porque pode ser que você vendeu a ideia e falou, muito legal esse curso que você tem para me oferecer, Fábio, vou comprar do concorrente. Porque você, depois que ele responder a pergunta e eu com isso, ele está se perguntando, tá, mas por que você? Porque eu sou único. Então aqui, quais são as características e vantagens que você pode reunir que juntam o seu produto, a sua empresa, a sua estrutura, outros atributos que lhe tornem único. Deixa eu trazer um ponto importante para vocês aqui, falando da Soap. Uma vez me perguntaram, nós trabalhamos para grandes empresas, vocês sabem, e tem uma grande empresa da área de energia que a gente faz uma convenção há mais de 10 anos. A convenção, a maior convenção corporativa do país, são mais de 5.000 pessoas na convenção, são mais de 1.000 slides na convenção, mais de 20, 30 apresentações. É um grande trabalho. Aí me perguntaram uma vez, por que essa empresa contrata só vocês? Aí a gente pode se questionar, por que nós fazemos os melhores slides? Talvez sim, mas também talvez não. E outras empresas no mercado, a gente não pode ser tão prepotente, nossos slides são maravilhosos, mas a solução visual é um dos motivos. Porque nós construímos grandes histórias? Sim, também, mas outras empresas poderiam fazer? Também poderiam fazer. A gente ensaia bem os apresentadores? Também. Mas o que eles compram da gente? Uma semana antes desse evento, a gente leva 10, 15, 20 pessoas da Sul para lá, ficamos preparando os apresentadores, corrigindo as apresentações, designers, roteiristas, etc. Outro time fica aqui trabalhando os demais clientes. Essa empresa, ela sabe que ela vai ter uma entrega da Soap. Imagine você que 2, 3 anos atrás, nós tínhamos mais de 1.000 slides construídos, 2 dias antes do evento, o slide tinha 100 metros de largura e parece que a estrutura técnica construiu uma tela para 90 metros, não para 100. Tinha 5 metros sobrando de cada lado. Quem é que consegue, em sã consciência, mudar 1.000 slides em 1, 2 dias? A Soap consegue, a Soap entrega. Então, o que eles compram? Qual o significado? A garantia da entrega. E isso me torna único para esse cliente. Então, pense nisso. Pense como você pode trazer atributos que te coloquem na posição de ser a única e a melhor opção para o seu cliente. Tá bom? Espero que você tenha compreendido. Então, recapitulando, pessoal, trouxemos conceitos importantes, caso você não tenha pego desde o início. Lição número 1 do storytelling, do story selling, o spoiler. Então, cuidado para você não dar o spoiler na sua reunião de vendas. Então, a grande lição do Robert McKee é save the best for the last. Guarde o melhor do seu produto para o final. Né? Então, o que eu faço? Ponto número 1, comece mapeando bem o seu protagonista. Então, se questione quem é essa pessoa, com quem que eu vou falar, como é que eu vou colocar todo o meu discurso, colocando ele como a melhor perspectiva. Né? Seguindo, como é que eu começo a conversa? Deixe estabelecer e conversar sobre o conflito. Né? Identificar previamente ou na hora, na reunião, vamos conversar sobre os problemas que ele vive. Então, se questione quais são os problemas, necessidades, oportunidades que eu estou resolvendo ou até mesmo evitando. Ele não tem a consciência sobre isso ainda. Vamos conversar sobre isso. E às vezes isso não é o suficiente. Vamos trabalhar aí a dor e a busca do prazer. Vamos trabalhar as consequências. Então, se questione, né, quais as consequências atuais e futuras desse problema, dessa necessidade, na realidade, desse meu cliente. E aí sim ele está preparado para você trazer uma coisa muito importante, a grande moral da história, o ensinamento, o aprendizado, e se questione qual é o grande significado dessa minha oferta para esse meu cliente. E traga essa mensagem com significado. Para aí sim você sustentar a sua história com os argumentos do seu projeto, características e vantagens do seu projeto, mas busque ser único, o que pode fazer com que você seja o escolhido em vez de qualquer outro fornecedor. Fechado? Então, a gente sempre busca falar, olha, meu cliente não sai da zona de conforto, mas a gente, nesse momento, cada vez mais tem que fazer a nossa lição de casa. Eu convido a você a sair da sua zona de conforto e pensar no seu cliente e construir histórias diferentes, fazer essa lição de casa, porque quando a gente utiliza essas premissas, cada vez mais a gente consegue criar histórias significativas. E é dessa forma que as histórias podem, de verdade, te ajudar a gerar conexão emocional, gerar um significado, influenciar percepções e decisões
e ajudar você a vender. As histórias vendem. Depois de tudo isso, eu volto a pergunta para você. Reflita. A sua comunicação tem ajudado você a transformar o seu produto ou serviço em algo significativo para o seu cliente ou para o seu prospect? Eu espero que sim. Eu passo agora a bola para a Renata para a gente responder as perguntas e respostas de vocês. Incrível, Fábio, muito obrigada, muito bom mesmo, assim, são 6 lições que realmente fazem a diferença para a gente conseguir trazer esse significado, se conectar ali com a nossa audiência, né? A gente tem muitas perguntas aqui, selecionei já algumas, vamos lá, tem o Gilberto aqui perguntando o seguinte: neste momento que nós estamos vivendo, como seria uma boa abordagem de vendas? Pergunto, pois vejo que a capacitação em vendas nunca foi tão necessária como agora. A economia será movimentada através de bom conhecimento dos vendedores, né? Como é que a gente faz uma boa venda neste momento? Olha, Gilberto, acho que tudo que eu trouxe agora, de uma certa forma, responde isso, né? Porque você acabou de dizer, né, a gente está capacitando o nosso time para os nossos produtos. Não tenho dúvida que cada vez mais as empresas têm um time de vendedores que tem uma capacitação gigantesca no seu produto. Mas perceba que o que eu trouxe aqui hoje, nessas 6 lições, é que mais do que conhecer o seu produto, eu preciso conhecer a realidade do meu cliente, daquela pessoa. Então, se eu mais do que conhecer o produto, eu tenho que conhecer bastante para saber como que eu vou conseguir endereçar com o meu produto uma realidade, um problema, uma necessidade, uma oportunidade que ele vive. Porque se eu não fizer essa conexão, olha, eu sei que você vive uma realidade, um problema, uma oportunidade. Diante disso, eu tenho algo significativo para você, para depois eu falar com mais detalhes do produto, a coisa vai ficar cada vez mais difícil de ir para frente. Então, eu recomendo essas 6 lições que a gente conversou agora um pouquinho. Obviamente que nosso workshop, nosso webinar agora, né, que a gente dá sequência em outras empresas, a gente vai aprofundar nesses conceitos e muitos outros conceitos. A gente fala sobre o momento, o processo psicológico de decisão do cliente. Então, a cada encontro que eu tenho com ele, qual é a história de vendas que eu construo, qual é o meu objetivo a cada encontro, enfim, tem coisas mais complexas, mais detalhadas a serem faladas num curso com mais tempo, né? Mas essas são as premissas principais que eu trouxe para vocês aqui. E aí, Rê? Legal, Fábio. Tem uma outra pergunta aqui interessante, né? Eu consigo fazer conexão emocional para vender thinner? Essa conexão, essa boa história pode ser para qualquer produto? Serve para qualquer coisa? Serve para vender um parafuso. O Edu, se você acompanhou aqui terça-feira o exemplo que o Edu trouxe, né? Você pode vender um parafuso. Qualquer produto, serviço pode gerar uma conexão emocional. Esse produto, esse thinner, ele pode... Então, eu te questiono. Eu não sei a resposta, eu não conheço a realidade e não conheço a empresa que está visitando ou o distribuidor que está visitando, né? Qual é o problema, a necessidade que você está resolvendo dele? É um distribuidor? Esse distribuidor está com uma margem baixa, então eu vou oferecer um produto que ele vai ter uma margem maior com o meu produto em relação ao meu concorrente. Olha que resposta. Então, eu sei que o meu produto, em relação ao meu concorrente, dá uma margem maior para esse distribuidor que eu não consegui entrar nele ainda. Se eu conseguir provar esse ponto, eu mostro que eu sou mais significativo. Então, é isso que eu falei. Qual é o problema, a necessidade? Né? O que eu posso ajudar a resolver da realidade dele? E assim eu começo a criar uma conexão emocional. Um parafuso, ele pode, né? O Edu trouxe um exemplo do parafuso na aviação. Um parafuso pode significar a segurança de 800 passageiros dentro do avião, que é um parafuso do painel. Né? E uma moça da Embraer até interagiu com a gente na terça-feira. Então, qualquer oferta tem o seu significado. Basta você ser consultivo e encontrar qual é a realidade do outro lado, do outro ponto, que você possa endereçar algo que mude a realidade dele e melhore a vida dele. Essa é a perspectiva. Eu não tenho a resposta pronta, eu tenho a premissa pronta para encontrar a resposta. Muito bom. Exatamente. A gente consegue vender qualquer coisa, né? Desde um parafuso até um produto, enfim, um serviço. Eu acho que a conexão emocional, histórias existem em todo lugar. Inclusive, tem uma pessoa perguntando aqui, uma situação diferente mesmo de venda, que ele fala assim, qual a dica que ele dá quando eu preciso me vender? Eu sou estagiário e vejo que tenho dificuldade de vender o meu trabalho na empresa para ser efetivado. Acredito que é importante sabermos nos vender e que, às vezes, o produto somos nós mesmos, né?
vale também para entrevistas, processo seletivo, esse tipo, né, de estrutura vale para também ser promovido dentro de uma empresa? Sim, tem uma perspectiva adicional aí, né? Porque numa entrevista, obviamente, talvez eu sou início de profissão, eu ainda tenho pouca experiência, então, mais do que eu contar um pouco da minha experiência, é mostrar à disposição de que forma eu posso, com a pouca experiência, contribuir com essa empresa, e a perspectiva adicional é, estou aqui também para utilizar a minha perspectiva, meu conhecimento para aplicar na sua realidade e, mais do que isso, aprender com a sua empresa e aí entender como que eu posso usar o pouco que eu sei na sua realidade e aprender mais para poder entrar no seu universo, etc, etc. Então, a perspectiva é sempre o outro, né? O que eu posso fazer por você e o que eu posso aprender com você? O Roger quer trazer um ponto adicional a essa pergunta que foi feita. Na verdade, não é um ponto adicional, é só aproveitando que ainda tem muita gente assistindo, que a Samara acabou de colocar, e Samara, se puder, coloca de novo no chat, uma lista de livros que pode ser utilizada nessa área. Se quiser falar sobre isso, Fabião. Sim, a gente tem várias perspectivas, né? Eu falei aqui bastante sobre a história na perspectiva de vendas. Então, um livro que eu recomendo para todos vocês, primeiro, os livros da SOAP, né? O SOAP Apresentações, quando você faz um roteiro de uma apresentação, né? Também é uma apresentação, é sempre uma venda. Então, tem muita metodologia importante de narrativa lá nesse livro, no nosso material. O Story, do Robert McKee, é um outro livro maravilhoso sobre storytelling. Tem um livro de storytelling em português, do Fernando Palacios, que é uma super referência também no Brasil sobre o assunto. Mas tem livros de vendas, né? Os livros do Neil Hackham, que é o Spin Selling, que é uma bíblia de vendas, é uma metodologia da década de 80 ou 90, não me lembro muito bem. Tem uma nova metodologia de vendas chamada Insight Selling, né? Que é o Challenger, o vendedor desafiador, que é uma metodologia mais moderna. Eu não falei sobre ela aqui, mas você pode utilizar essa metodologia de vendas e inserir no seu discurso, né, na parte que você fala do problema, da necessidade do outro, né, muitas vezes você pode vender um insight, né, que é aquilo que ele nunca imaginou, que reestrutura o negócio dele. Recomendo essa leitura, é muito legal, o Insight Selling. Tem livros de negociação, que o Getting to Yes, Como Chegar ao Sim, que é do William Ury, que é um livro que é sobre negociação, mas fala muito sobre comunicação, como estruturar o discurso para o outro. Se você também quiser falar sobre... Tem Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que você pode extrair alguma coisa importante também de discurso, se colocar no lugar do outro e não se ofender com o seu cliente nesse momento. Então, tem uma série de livros que a gente vai compartilhar com vocês aqui que enriquecem essa bibliografia toda que a gente está discutindo aqui hoje.